Então, ó, equações de Navier-Stokes para fluidos viscosos incompressíveis, tá? Então, primeiro termo esse aqui são incompressíveis, e agora nós estamos falando de fluidos viscosos, ou seja, tem viscosidade. Até agora eles não tinham viscosidade, e eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Já vimos isso em aulas passadas, mas vou mostrar de novo para ficar claro. Bom, para a gente entender um pouco, quer dizer, no século XIX, o que tinha? Os teóricos e os experimentais. Tá? Os teóricos eram os cientistas, os matemáticos, tá? E o pessoal da área experimental eram os engenheiros. Então, a teoria matemática de fluido perfeito, ou seja, sem viscosidade, já estava bem desenvolvida antes do início do século XX. Tá? Então, os teóricos foram por esse caminho. Okay? E os engenheiros foram por outro caminho, por trabalhos experimentais, fazendo a aplicação dos dados medidos. E a formulação completa das equações de Navier-Stokes, né, começou em 1845, veio com esses cientistas aqui, tá? O Navier-Stokes, né, Navier, Poisson, o Venant e o Stokes. Tá? Então, é uma equação desenvolvida por eles. Bom, e aí a mecânica dos fluidos ficou dividida em dois tópicos: a hidrodinâmica teórica, né, que é a ciência que é desenvolvida matematicamente, e a hidráulica, que foi conhecida como uma ciência empírica. Então, o que acontecia? Né? Tinha lá uma tubulação, alguma coisa assim, e os matemáticos que faziam os cálculos davam lá uma determinada velocidade do fluido ou uma determinada queda de pressão. Os engenheiros usavam os dados empíricos e falavam assim: olha, não está dando isso, está dando um valor diferente. Tá? E aí, né, foi Pranton, em 1904, que unificou esses dois ramos, né, num trabalho no terceiro congresso de matemática, né, On Fluid Motion with Very Small Friction, né, movimento de um fluido com atrito muito pequeno. Tá? Esse trabalho dele leva em conta a questão do desenvolvimento da camada limite que ocorre no escoamento de fluido. Tá? Se não fosse isso, as coisas não aconteceriam de uma certa forma. Né? Tá? Tem hora que atrapalha, mas tem hora que precisa disso. Tá? Por exemplo, a gente está no carro, por exemplo, quando o carro anda em movimento, o objetivo é o quê? Diminuir o coeficiente de arrasto, né? Melhorar essa aerodinâmica. Tem a ver com essas camadas limites aí do ar, tá? Bom, então beleza. Então, nós temos esses dois ramos aí. E aí, aqui é uma camada limite típica, né, sobre uma placa plana, né, regime laminar. Então, você tem uma velocidade de um determinado fluido aqui, geralmente mais comum é o ar. E conforme vai escoando pela placa, né, vai formando um perfil de velocidade. Tá? Fora da camada limite, não existe esse perfil de velocidade. Tá? O fluido perfeito não leva em conta essa camada limite. Tá? Todo escoamento que passa pela placa é desse jeito aqui, ele é uniforme. Tá? Mas para fluidos viscosos vai ocorrer esse perfil de velocidade. Isso ocorre por quê? Porque o fluido ele tem um atrito, né? Ou seja, ele tem uma viscosidade que faz com que ocorra esse perfil ocorra um certo perfil de velocidade. Tá? Então, o pessoal já determinou, né, como que calcula essa camada limite no caso da placa plana, no regime laminar e também no regime turbulento, ok? Mas disso eu ainda vou falar um pouco mais para frente, não vou entrar em detalhes agora. O importante é que vocês entendam que quando a gente fala de fluidos viscosos, nós estamos falando de uma camada limite. Bom, vamos voltar mais um pouco, né? Nós então temos as equações de conservação, né? Conservação da massa, conservação da quantidade de movimento linear, tá?
Então, o que interessa para a gente agora é a equação da quantidade de movimento linear. Então, existe a formulação integral, que é essa aqui, tá? Que fala que a soma das forças que atuam no volume de controle é igual à taxa da quantidade de movimento linear, tá? É dentro do volume de controle, mais a taxa, né, a variação líquida aí da taxa do fluxo, né, da quantidade de movimento linear através da superfície de controle. Isso pela formulação integral. E pela formulação diferencial, que nós vimos agora, né, já há poucas semanas, né, praticamente semana passada, atrasada, tá? Fala o quê? Que a soma das forças que atuam no volume de controle por unidade de massa é igual ao quê? Densidade vezes aceleração. Beleza? Tá? Então, essa derivada aqui é uma derivada substancial. Então, ó, nós temos essas duas formulações aí, tá? A formulação integral para a quantidade de movimento linear e a formulação diferencial da equação da quantidade de movimento linear. Ok? Bom, lembrando que as componentes, né, nós temos as componentes em x, em y, em z para a formulação diferencial da equação da quantidade de movimento linear. O que nós temos até agora? O que nós temos de forças atuando? Né? Nós temos tensões normais, forças de pressão estática e aceleração da gravidade, forças volumétricas. Tá? Nós vamos começar a ver agora as tensões tangenciais que estão relacionadas com as forças viscosas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, o que nós temos visto? Que essa aqui é a equação da estática dos fluidos. Tá? Essa aqui pode ser aplicada, tá? Que é a equação do movimento. Essa equação ainda é para fluido perfeito, sem viscosidade. Só que no caso de estática dos fluidos, o fluido tem aceleração? Não, essa aceleração é zero. Tá? Então, as forças que atuam no volume de controle, quais são? É a força da gravidade, a força peso, menos o gradiente de pressão. Tá? Esse gradiente de pressão, quando a gente fala gradiente de pressão ou pressão, é uma tensão normal. Tá? Por isso que no slide anterior acho que estava escrito tensão normal. Tá? Então, a gravidade menos a pressão, né, a força devido à pressão, é igual a zero, porque não tem aceleração. E a equação de Euler do movimento, tá, que a gente pega dessa mesma equação da conservação da quantidade de movimento linear na forma diferencial, o ρg menos ΔP é igual a uma densidade vezes uma aceleração. Por que não é apresentado isso logo no começo para vocês em estática do fluido? Porque não tem necessidade. Senão vai bagunçar a cabeça. Vocês estão começando a aprender mecânica dos fluidos, então tem que começar com alguma coisa básica, bem simples. Tá? Agora a gente já começa a entrar em movimento. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos pegar nessa equação, desse lado de cá, só que ela vai ficar invertida, tá? Desse lado do lado esquerdo, nós vamos acrescentar as forças viscosas. Só que na hora de apresentar as equações, a taxa de quantidade de movimento linear, ou a densidade vezes a aceleração, vai estar do lado esquerdo, e a soma das forças, que vai ser a força da gravidade, mais a pressão, mais as forças cisalhantes, vão estar do lado direito, vai estar invertido. Tá? Espero isso, assim, é importante vocês terem isso em mente, tá? E que isso esteja claro, tá? Que em estática dos fluidos, a soma das forças é igual a zero. Quando você tem movimento de fluido perfeito, você tem que a soma das forças é igual a uma densidade vezes aceleração, tá? Ou é uma força resultante devido a uma aceleração. Ok? Bom, vamos só recapitular a tensão de cisalhamento. Tá? Nós temos aqui uma placa que se move, a placa superior com uma velocidade U, e essa placa aqui de baixo. Tá? Então, essa tensão de cisalhamento é definida como uma viscosidade dinâmica ou absoluta vezes o gradiente de velocidade, du dy. Tá? Então, é como essa velocidade U
varia com a altura aqui y. Tá? Então, se tiver um perfil linear, tá? Isso aqui vai estar bem correlacionado. Em alguns casos isso acontece. Tá? As equações que nós vamos ver daqui para frente vai ser aplicado para essa situação de relação linear entre tensão de cisalhamento e gradiente de velocidade. Nem todo fluido se comporta desse jeito, tá? Tinta, mel, esse comportamento é diferente, tá? Aí entra no outro campo de estudo que é a reologia, tá? Que estuda esses comportamentos em que não existe uma relação linear entre tensão de cisalhamento e gradiente de pressão. E a condição de contorno é quando y vale zero, a velocidade u vale zero. Quando y é a velocidade u é igual a essa velocidade aqui da placa. Tá? Então, nós temos essa relação de tensão de cisalhamento. Tá? Bom, vamos entender como que é a nomenclatura de tensão de cisalhamento. Tá? Então, ó, vamos supor, no plano XY, tá? Então, nós temos aqui o eixo Z saindo, tá? indo em direção a vocês aí. Então, essa tensão tal Zx e tal Zy, o primeiro índice, o Z, significa o quê? Que essa tensão está atuando no plano XY. E por que vem o Z? Porque a representação do plano XY é no vetor normal ao plano XY, que é o Z. Tá? Então, essa é a representação do plano. O segundo índice, o X significa estar na direção X e o Y significa estar na direção Y. Ok? Eu fiz os três casos, tá? Para vocês entenderem. Bom, agora, ó, a tensão de cisalhamento no plano YZ. Então, o eixo Y, o eixo Z na vertical e o eixo X saindo também do plano aqui, né, na direção de vocês aí. Tá? Então, ó, a tensão de cisalhamento, o primeiro índice, que é X, ele está no plano YZ. Quem que representa? O vetor normal a YZ, que é o X. Tá? E o segundo índice, o Y, é a tensão na direção Y e o Z é a tensão na direção Z. Tá? Terceiro e último caso. Agora, é no plano, a tensão de cisalhamento no plano XZ. Tá? E nós temos agora o eixo Y entrando no plano, aqui na tela de vocês, tá? E aí, ó, o Y significa que é a tensão no plano XZ, tá? Que é representado pelo vetor Y, seria o Y, né? Na direção Y, o vetor normal na direção Y. E X, o segundo índice, X na direção X, e o segundo índice, o Z, esse aqui, o vertical na direção Z. Tudo bem? Tá? Então tá aí, isso não tinha antes, tá? Eu coloquei porque não é fácil entender mesmo. E aqui vem as tensões normais e cisalhantes em um elemento de fluido, mais a gravidade. Tá? Então aumenta a complexidade disso tudo. A formulação é bem mais complexa, tá? Então, nós temos aqui os eixos X, Y e Z, tá? No eixo X aqui, ó, as tensões atuando no eixo X no plano X, aqui no plano X, na posição X mais delta X, aqui na posição Y, desse outro lado na posição Y mais delta Y, aqui embaixo na posição Z e aqui em cima na posição Z mais delta Z. Tá? Nós temos a aceleração da gravidade em uma posição qualquer genérica e não tem, faltou falar o quê? Está falando de tensões normais e cisalhantes. Tá? Tudo que está em seta preta é tensão cisalhante. O que está com seta vermelha é uma tensão normal.
Então, essa tensão normal é uma pressão, tá? Então, é isso que vocês precisam entender. Eu vou pegar esse elemento só, tá? Que está na posição Z mais ΔZ, e vou explicar o que eu já expliquei um pouco nos slides anteriores. Então, ó, esse plano aqui é o plano XY, ok? Então, ó, o primeiro índice Z, ó, lembrando que ó, esse aqui, o tal ZX e o tal ZY são tensões cisalhantes. E o tal ZZ é uma tensão normal, tá? Ó, então vamos lá, deixa esse aqui por último, o vermelho. Vamos fazer o preto, ó, o tal ZX, tá? O primeiro índice, mas só o primeiro índice que eu vou fazer para tudo igual, né? O primeiro índice Z e Z significa o quê? Que é uma tensão que ocorre no plano XY, que é representado por um vetor normal ao plano XY, que está na direção Z, tá? Agora, o segundo índice, X, que é essa seta aqui, significa que é uma tensão no plano XY na direção X. Essa tensão ZY, tá? Que é aqui para a direita, é uma tensão no plano XY na direção Y, ok? E o que é novidade? A tensão tal ZZ é uma direção que ocorre no plano Z, tá? Então, aqui, nesse plano aqui, mas na direção Z. Então, ele está saindo do plano, ok? Então, essa é a forma de representar as tensões, tanto normais, representadas em vermelho, setas vermelhas, como as tensões cisalhantes, que estão representadas em setas pretas. Tá? Então, a gente vai fazer um balanço de força de tudo isso. Bom, vamos lá. Então, ó, aplicando a equação de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas para qualquer fluido, quer dizer, na verdade, né, aqui está de forma geral, tá? Nós temos que a densidade na direção x, tá? Vezes a aceleração na direção x é igual a força devido à gravidade na direção x mais os gradientes das tensões normais na direção x, o gradiente da tensão de cisalhamento em relação a y e a tensão de cisalhamento em relação a z. Todas na direção x, ó, tal yx e tal zx. Esse aqui está no plano xz, mas na direção x. E essa tensão está no plano XY e na direção X. E esse aqui está no plano YZ, mas na direção X. Essa tensão tal XX em relação a X, vocês vão ver que é um gradiente de pressão. Então, olha só. Lembram que se nós deixarmos esses dois últimos termos de fora, esse primeiro, o segundo e o terceiro é a equação do movimento de Euler. Tá? É que aqui não está muito claro, mas eu estou falando para vocês, isso aqui é um gradiente de pressão. Tá? O que foi acrescentado na equação de Euler? As tensões de cisalhamento, as forças cisalhantes. Tá? Se fosse estática dos fluidos, isso aqui não existiria, seria zero. E esse termo aqui seria zero, porque o fluido está parado. Então, só teria a gravidade e a pressão. Perceberam? Então, essas são as equações mais gerais. Tá? E aí nós temos as equações de Navier-Stokes na direção Y, as equações de Navier-Stokes na direção Z. Tá? Existem outras maneiras de abordar esse problema, tá? Mais complexo. Tá? Então, ó, o que acontece, né? Aqui já está a equação pronta. Peguei daquela fórmula geral do slide anterior e aqui já está pronto. Tá? Ó, utilizando a relação entre tensões e deformação para um fluido incompressível e com viscosidade constante, teremos a equação de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas. Tá? Então vamos um detalhe. Tá?
é igual em mecânica mecânica do sólido. Existe uma relação entre tensão e deformação. Tá? Aqui, a deformação está relacionada com o gradiente de velocidade, que eu mostrei uns slides atrás para vocês. Tá bom? E aqui nós vamos trabalhar com viscosidade constante e também com fluido incompressível. Tá? Então, olha só, foi o que eu falei para vocês. Então, nós temos aqui a densidade vezes a aceleração é igual a densidade vezes a aceleração da gravidade, tudo na direção x, menos o gradiente de pressão na direção x, mais μ vezes esses termos aqui ao quadrado. Né? A segunda derivada de 1 quadrado, a segunda derivada de 1 em relação a x, mais a segunda derivada de 1 em relação a y e mais a segunda derivada de 1 em relação a z. Tá? A mesma coisa vale na direção y, tá? O vai transforma para v, o x por y, tá? Aqui é tudo v. E o mesmo ocorre na direção z. Tá? Agora é w e a direção aqui é z. Ok? Muito bem. O que são esses termos? Tá? Esse termo aqui do lado esquerdo é a taxa da quantidade de movimento linear. Tá? Que quando fala taxa de quantidade de movimento linear, nada mais é que uma força que está atuando. As forças que estão atuando por unidade de volume, né, num volume de controle. Tá? É igual ao que? A força da gravidade, mais a força devido à pressão, mais as forças viscosas. Tá? Na direção x, na direção y e na direção z. É isso que significa essas equações de Navier-Stokes. Então, vocês precisam saber esses termos de formas mais genéricas. Não precisa ficar decorando essas equações em hipótese alguma. Tá? Então, ó, e aqui eu coloquei, né, que essas derivadas com D maiúsculo são as derivadas totais, tá? Que aqui que é uma derivada da velocidade, que é uma aceleração total, né? Que aqui a derivada de 1 em relação a t é uma aceleração local. E os outros termos representam a aceleração convectiva, né? Aceleração de acordo com a posição, ok? E aí nós temos o quê? As equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas na direção x, substituindo aquela derivada total lá, colocando. Então nós temos de forma na direção x, tá? A taxa da quantidade de movimento linear, a força devido à gravidade, a pressão e a força viscosa. Tá? Então, direção x, direção y e direção z. Tá? E aí tem todos, esse aqui tem as explicações, né? A força sobre o volume de fluido, por unidade de volume ou taxa de quantidade de movimento linear, que é aquele primeiro termo. O segundo, a força gravitacional. O terceiro termo, a força devido à pressão. E o quarto termo, a força viscosa. Tá? Então, assim, a dedução da fórmula é complicada mesmo, mas eu não estou fazendo mais isso, porque eu fico falando, e não sei se resolve muito. Né? O que nós vamos ter que fazer? Aprender a aplicar as equações de Navier-Stokes, por exemplo, no escoamento dentro do tubo. Nós vamos fazer na próxima aula. Tá? Então, ó, nas equações de Navier-Stokes, o que a gente precisa determinar? Tá? Nós temos 3 equações, né, na direção x, y, z e 4 incógnitas. Quais são as incógnitas? A velocidade u, a velocidade v, a velocidade w e a pressão. E aí a gente usa mais a equação da continuidade, em coordenadas cartesianas para fluido incompressível, e aí nós temos um sistema com 4 incógnitas e 4 equações. Tá? Então, tem casos que são mais simples de resolver, outros casos só caem em soluções numéricas. Tá? Bom, e aqui as equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, na direção radial, né, fica grande, tá? No eixo azimutal ou circunferencial, tá aqui toda a equação, e no eixo axial, na direção z, tá bom? Então, tá aí
a equação de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, e aqui a equação da continuidade em coordenadas cilíndricas, ok? Bom, acho que agora